Quando a gente diz muitos sims para o outro, provavelmente a gente está dizendo muitos nãos para nós mesmos. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o custo na nossa vida desse sim, quando a gente quer, na verdade, dizer um não. Mas a primeira coisa que precisa ficar claro é que ambos têm o seu custo, tanto o sim como o não, eles têm um custo para nós. Mas o custo desse sim, ele é maior para nós, ele é mais caro. E ele também não nos leva para lugar algum, porque essa escolha desse sim, quando a gente não quer dizer sim, na verdade, ele é uma escolha ilusória. Já o não, quando a gente realmente quer dizer não, embora ele também tenha um custo para nós, é um custo que nos faz crescer e principalmente que nos aproxima mais de quem nós somos. Então vamos começar falando do sim. A primeira necessidade básica do ser humano e a mais fundamental de todas é a necessidade de conexão, de estar vinculado a um outro ser humano, né? De pertencer a um grupo. E é justamente essa necessidade que dificulta e muito a gente dizer um não. Porque toda vez que a gente vai dizer um não, a gente sente muito medo. Medo de arriscar esse vínculo, essa conexão que a gente tem com essa outra pessoa, esse relacionamento que a gente tem com essa outra pessoa, que na infância foi com os nossos pais, nossos cuidadores. Então, no fundo, esse é um medo arcaico, é um medo de não sobreviver. Então a gente não consegue, muitas vezes, dizer o não e acaba dizendo o sim. E aí o preço que a gente paga é o desconforto de não ser nós mesmos, no mundo, na vida. E eu não consigo pensar num desconforto interno maior do que esse, porque afinal a gente nasceu para ser nós, não? Então o que acontece é que a gente vai se fragmentar e vai começar a nos abandonar por partes. Então a gente deixa de dar uma opinião sincera, deixa de expressar o que a gente quer ou não fazer, deixa uma necessidade nossa, que pode ser até uma necessidade física também de lado, para poder dizer esse sim. Nossos pensamentos, nossas emoções, elas são todas praticamente abandonadas dentro de um porão, do nosso porão interno. E a gente vai, na verdade, se apagando. A gente não é autêntico. A gente está aqui na vida não sendo nós, porque a gente está tentando agradar, a gente está tentando ser aceito externamente pelo outro. Né? Porque quando a gente diz sim, no fundo é isso que a gente está querendo. A gente está querendo aceitação, validação, amor, porque no final das contas é o que a gente acaba a vida toda buscando. Então a gente abandona tudo isso que somos nós, né? E vai deixando isso no caminho. E aí o que acontece é que a gente nunca vai estar inteiro na vida, porque a gente vai se fragmentar e vai começar a abandonar pelo caminho tudo aquilo que é nosso, mas que a gente acha que não vai agradar o outro, né? Porque no fundo o que a gente está fazendo é trocar a nossa autenticidade pela aceitação externa, tentando garantir o nosso pertencimento a uma pessoa, a um grupo, e deixando de pertencer a nós mesmos, deixando de acolher tudo que a gente é, um pensamento, uma necessidade, uma vontade, um desejo, um não desejo, enfim, a gente abre mão de tudo isso. Mas veja que essa escolha não é muito consciente, né? Porque na verdade ela é uma defesa, ela é um modelo de sobrevivência que você adotou na infância, porque realmente na infância a criança ela depende do outro para sobreviver. E aí você está usando esse modelo, esse padrão, hoje na sua vida. E dizendo esses sims, mas pagando um alto preço por isso. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Agora, pagar o preço do não, essa é uma escolha que a gente só consegue fazer de forma consciente. Por isso que só o adulto consegue fazer. Isso porque só o adulto consegue suportar o peso da culpa de ser ele mesmo e o medo de não ser aceito,
o medo de perder o vínculo que ele tem num relacionamento, porque ele tem consciência de que ele vai sobreviver, mesmo que ele perca o vínculo, ou seja, mesmo que ele não seja aceito. E ele também sabe que hoje ele é capaz de dar a si mesmo a aceitação e o cuidado que ele precisa. Então, o preço do não é o preço que o adulto paga para ser ele mesmo, para poder expressar o que ele quer e o que ele não quer, para dar uma opinião que está realmente alinhada com o que ele pensa ou para tomar uma decisão que realmente está alinhada com o que ele quer fazer. E o adulto consegue fazer isso mesmo quando ele está pressionado ou coagido por outra pessoa. Só que sustentar esse não também causa desconforto. Desconforto de não agradar, de não ser aceito, de perder um vínculo. Só que ele sabe que se isso acontecer, ele não vai morrer. Não é uma questão de sobrevivência. Porque ele sabe que hoje ele dá conta de cuidar de si mesmo, da sua própria vida. Então, veja, vai haver desconforto de qualquer forma. A gente tem que escolher um desconforto. E se a gente estiver consciente, a gente vai escolher o desconforto que nos ajuda a crescer, a amadurecer, a cada vez mais nos aproximar de quem nós realmente somos. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os efeitos na nossa vida desse desconforto, porque ele pode ser bastante prejudicial na nossa vida, especialmente o desconforto do sim. Porque o desconforto do não, na verdade, ele nos fortalece internamente. É aquele desconforto de você estar crescendo, de você estar se desenvolvendo. Não é confortável, mas é um desconforto que quando você sente, você sabe que você está fazendo o melhor para você. É como ir à academia, você também vai ter aquele desconforto de levantar o peso, do esforço. É um pouco desconfortável, principalmente no outro dia, você fica dolorido, mas você sabe que aquela é uma escolha boa para você. Então você suporta esse desconforto, sabe? Esse desconforto de dizer esse não e de saber que a pessoa pode não gostar e virar a cara com você e ficar bravo com você, e você tem que suportar. O adulto consegue suportar isso. O adulto consegue suportar isso, essa coisa de não ser aceito, sabe? Essa sensação que é ruim. A gente quer sempre agradar, a gente quer sempre estar bem na fita, não é? Mas esse é um desconforto necessário, na minha opinião, porque ele vai trazer um conforto interno muito grande, principalmente no médio e longo prazo para nós, porque é uma questão de treinar esse não também. No próximo vídeo eu vou falar mais especificamente como é que a gente treina dizer esse não. Vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Mas enfim, o desconforto do não, ele não é prejudicial para a nossa vida. Ele é um desconforto que você tem que lidar ali no dia a dia. Né? Mas como eu disse, depois que você passa aquele desconforto ali de falar ou não, você vai se sentir bem, você vai sentir que você tem respeito por você mesmo. E isso é importantíssimo para nós. Além disso, o desconforto do não é um desconforto desse treinamento que a gente vai fazendo na vida para conseguir ser nós mesmos, para conseguir expressar o quanto for possível de nós no mundo. Mesmo que seja uma opinião, mas você está expressando o que você pensa, ou uma coisa que está passando um avião, ou uma coisa que você queira fazer. É como se você estivesse integrando partes suas que você foi deixando de lado, né, para poder agradar a outra pessoa. Então, quando você consegue dizer esse não, além desse autorrespeito que vai aumentar por você mesmo, você também vai conseguir estar inteiro na vida, vai conseguir se mostrar como você realmente é, e você vai ver o quão confortável isso é, o quão relaxante, inclusive para o nosso corpo. A gente está no mundo sendo nós mesmos, dando a nossa opinião, expressando uma necessidade, um sentimento, enfim. O custo do não, o desconforto de dizer o não, ele é muito mais leve do que o desconforto do sim. Porque no sim, a gente se sente muito mal depois que a gente dá o sim.
quando a gente não queria dar esse sim. E diferentemente do não, ele não nos faz crescer, ele não ajuda no nosso desenvolvimento. Na verdade, ele prejudica até a nossa autoestima, porque é como se a gente fosse perdendo o respeito que a gente tem por nós mesmos, sabe? Porque a mensagem que a gente está passando para nós é que nossas necessidades não são importantes. Ou as necessidades do outro são mais importantes que as nossas. E isso causa um mal-estar muito grande. E esse desconforto interno que a gente sente, né, por estar dizendo esses sims, um efeito bastante prejudicial é que a gente vai tentando compensar esse desconforto interno. E a gente faz isso buscando conforto externo, né? Porque a gente não tem esse conforto dentro de nós e aí a gente vai buscar isso externamente. E você pode encontrar esse conforto num doce, numa bolsa nova, num carro novo, num hábito que pode não ser muito saudável, mas que te traz alívio, te traz relaxamento, porque é isso que a gente busca, né? A gente tenta trazer conforto para esse desconforto que a gente sente. Então, quando a gente está com esse desconforto interno do sim, esses comportamentos compensatórios e sabotadores, eles também podem ser muito prejudiciais para a nossa vida. E veja como é importante a gente tomar consciência disso. E agora, para finalizar o vídeo, eu queria deixar uma dica com vocês para a gente perceber quando realmente esse sim que a gente está dando deveria ser um não. Então, uma regra básica é você observar o seu corpo. Então, ok, você está lá na situação e aí você se observa. Se eu disser sim para essa pessoa ou para essa situação em que eu vou ter que deixar uma parte de mim de lado, seja uma opinião, um pensamento, uma necessidade minha de lado, há uma parte minha que vai se sentir tensa e ressentida? Ou eu vou me odiar um pouco por estar dizendo esse sim? Ou vou odiar a outra pessoa por estar me pedindo para fazer isso? Quando a gente sente essa tensão interna, é porque o sim não é a resposta que a gente quer dar. Porque o oposto disso é quando a gente está relaxado, quando a gente se sente inteiro, o quanto for possível. É claro que tem situações que a gente não consegue estar inteiro, sendo nós mesmos o tempo todo, porque pode ser que você não consiga ser você mesmo o tempo todo e manter o seu relacionamento ou manter o seu emprego. Mas a ideia é você conseguir trazer o máximo possível de você mesmo na maioria das situações da sua vida. Então perceba o seu corpo, e se você estiver sentindo essa tensão interna, é porque provavelmente você não deveria estar dizendo sim. E provavelmente você está deixando alguma parte sua de lado, abandonada.